Bem-vindos ao canal A Voz da Ampulheta. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Obrigado. Como era a sociedade na Grécia, Roma e Idade Média? Quem manda? Quem obedece? Essas perguntas ecoam pela história, desde as ágoras gregas até os nossos dias. Na Grécia, a autoridade era idealmente uma expressão da vontade coletiva dos cidadãos. Na Grécia Antiga, em Roma e na Idade Média, a música do poder tinha melodias e instrumentos próprios. Quem compunha a sinfonia da sociedade? Quem dançava conforme a música? Imagine Atenas, berço da democracia. Em Atenas, por exemplo, o poder era legitimado pela participação direta no espaço público, a ágora, onde os cidadãos votavam, discutiam e decidiam. Mas cuidado! Nem todos eram convidados para o banquete político. A legitimidade vinha do fato de que todos os homens livres tinham o direito e o dever de participar da vida política. Isso os tornava parte do poder. Em Esparta, a música era marcial, com guerreiros disciplinados e um ritmo de vida rígido. Já em Roma, a melodia era grandiosa, imperial, com imperadores, gladiadores e um senado que ditava as regras do jogo. A autoridade era mista, primeiro baseada na tradição aristocrática, o chamado mos maiorum, depois combinada com o poder do Senado e dos magistrados. Com o tempo, especialmente na transição para o império, a autoridade se concentra no imperador, que passa a ser visto como alguém com poder quase sagrado. A legitimidade passa do coletivo para o carisma e a posição do imperador, sustentado pelo exército e por uma espécie de culto imperial. E na Idade Média, a Igreja Católica era a maestrina, conduzindo a vida social e espiritual com seus dogmas e ensinamentos. Ao longo da história, a orquestra social se transforma. Na Idade Média, a autoridade passa a ser vista como vinda de Deus. O rei reina por direito divino, e é apenas o braço terreno de um plano espiritual. Mas os ecos do passado ainda ressoam. O poder não é mais coletivo nem conquistado. É herdado ou concedido por nascimento e bênção divina. A Igreja é parte central disso. Ela valida o poder dos reis e também exerce seu próprio poder sobre o povo. Acompanhe-me nesta viagem no tempo e descubra como as estruturas de poder do passado moldaram o mundo em que vivemos. Prepare-se para questionar, comparar e, quem sabe, até reconhecer as melodias do passado no ritmo acelerado do nosso tempo. Afinal, entender o passado é iluminar o presente e compor um futuro mais justo e harmônico. Na Grécia Antiga, duas cidades brilhavam como faróis, Atenas e Esparta. Na Grécia, a lei era pensada como racional, feita por cidadãos para os cidadãos. Mas, cuidado com as letras miúdas. Apenas homens, nascidos em Atenas e maiores de idade, eram considerados cidadãos. Mulheres, estrangeiros e escravos eram excluídos da folia democrática. Atenas, vibrante e culta, orgulhava-se de sua democracia. Porém, enquanto Atenas exaltava a razão, o debate e a cidadania como ápices da vida humana, negava às mulheres até mesmo o direito de participar da polis, ao contrário de Esparta, onde, apesar do militarismo, elas tinham voz, terra e presença na vida pública. Paradoxalmente, em Esparta, uma sociedade forjada pela guerra, as mulheres eram preparadas para a força e a autonomia, enquanto em Atenas, berço da filosofia e da razão, a mulher era vista como irracional, frágil e destinada ao silêncio do oikos, excluída da vida política e intelectual. Isso se dava pelo fato de que, em Esparta, a visão da mulher é diferente. Ela é útil, forte e necessária para o Estado. As mulheres eram educadas fisicamente, incentivadas a serem saudáveis para gerar filhos fortes. Tinham mais liberdade, podiam andar em público, possuir terras, administrar bens. Eram respeitadas por sua função social e biológica. O Estado precisava delas para manter a elite guerreira. A liberdade não era por igualdade, mas por função estratégica dentro da lógica militarista. Em Atenas, a visão da mulher é diferente.
ela é tida como subordinada, inferior e confinada ao lar. A mulher era vista como irracional e emocional, incapaz de deliberar, por isso, excluída da cidadania. Ficava restrita ao oikos, ao espaço doméstico, aos afazeres, como cuidar da casa, tecer, procriar. O ideal era a reclusão e o silêncio. A boa mulher era a que não era vista nem ouvida. Elas não podiam votar, possuir bens ou participar de decisões públicas. Absurdo, não é mesmo? Enquanto a mulher era duramente rejeitada na política em Atenas, a lei era algo a ser discutido, modificado e até revogado por esses mesmos homens políticos. Os sofistas, pessoas que se utilizavam da linguagem de maneira leviana, colocavam a lei como convenção humana, e filósofos como Platão e Aristóteles tentavam pensar leis justas com base em uma ideia de bem comum e virtude. A lei civil era, portanto, expressão da razão e da política. Em Esparta, a vida era um quartel. A disciplina militar reinava absoluta, moldando homens e mulheres para a guerra desde a infância. A sociedade espartana era rigidamente dividida: espartiatas, a elite militar, periecos, comerciantes e artesãos, e ilotas, servos do Estado. As mulheres espartanas, apesar da dura realidade, desfrutavam de maior liberdade em comparação com suas contemporâneas atenienses. Enquanto Atenas cultivava a filosofia, as artes e a política, Esparta investia na força bruta e na disciplina militar. Dois modelos distintos, ambos com suas luzes e sombras, que nos mostram a complexidade da Grécia Antiga. Duas faces de uma mesma moeda que ecoam até hoje, nos questionando sobre os limites da liberdade e o papel do Estado na vida dos cidadãos. Em Roma, a coisa muda de patamar. A lei se torna um instrumento técnico e poderoso de administração. Surge o direito romano, com conceitos como jus civile e jus gentium. O jus civile, ou direito civil, refere-se ao conjunto de normas que regulavam a vida jurídica dos cidadãos romanos dentro do civitas, que é a cidadania romana. Este direito era específico para os cidadãos romanos e suas relações, abrangendo temas como propriedade, contratos, heranças, etc. Ele estava intimamente ligado à cidadania romana e, portanto, só era aplicável àqueles que pertenciam à comunidade política romana, os civis. Suas características principais são: exclusivo para cidadãos romanos, regulava relações internas da sociedade romana, estava codificado em leis como as Leis das 12 Tábuas, tratava de questões como propriedade, contratos e direitos familiares. O jus civile estabeleceu as bases do direito privado moderno, especialmente no que se refere a contratos, propriedade e responsabilidade civil. Jus gentium, o direito das gentes ou direito internacional, refere-se ao direito comum que regia as relações entre os povos e as nações, ou seja, entre os estrangeiros, entre povos não romanos. Inicialmente, o jus gentium não era um conjunto fixo de leis, mas sim os princípios considerados universais e aplicáveis a todas as sociedades, como a ideia de justiça natural e dos direitos humanos básicos. São normas que transcendem as fronteiras do Estado romano. Rege questões como comércio, tratados internacionais, prisioneiros de guerra e relações entre os povos. O jus gentium pode ser visto como um precursor do direito internacional moderno, já que seus princípios influenciaram a ideia de que certos direitos e normas são universais e aplicáveis a todos os seres humanos, independentemente da sua nacionalidade. A lei é pensada para durar, para organizar uma sociedade plural e conquistar povos diversos. É um código escrito e aplicável, muito mais jurídico do que filosófico, sabe? Já na Idade Média, a lei passa a se dividir entre a lei dos homens, como costumes e códigos senhoriais, e a lei divina, ou seja, a moral cristã e o direito canônico. Há uma justa posição entre o julgamento espiritual e o julgamento civil. A justiça busca não só reparar danos, mas punir pecados.
Muitas vezes, leis locais convivem com regras da igreja e ordens superiores vindas do rei. Na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, a participação política era ativa, mas restrita. Apenas os homens livres e nascidos na cidade podiam exercer plenamente a cidadania. Participar da política não era apenas um direito, era considerado um dever do cidadão. Na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, haviam os idiotés, termo que designava alguém privado, um cidadão que não participava da vida pública, que não se envolvia nos assuntos da polis, assuntos como política, aquele assunto que seus familiares evitam tocar, temas discutidos nas assembleias, câmaras e palácios, sobre aquelas leis e as decisões coletivas, como transparência pública. O idiota, para o grego, era quem não gostava de política. Era o contrário de polités, o cidadão ativo. Resumindo, quem se afastava da política era chamado de idiota ou idiotés. A evolução da palavra para o sentido moderno de idiota é justamente alguém alheio à realidade coletiva, um egoísta, um desinformado ou inútil para a cidade. Para o grego, a vida pública era essencial para a formação do indivíduo e da cidade. Em Roma, a participação política foi mais ampla durante a República, com comícios e tribunais permitindo a atuação direta dos cidadãos. Contudo, ao longo do tempo, essa participação foi diminuindo. Com o Império, a política se transforma em um espetáculo. O povo assiste, mas não tem mais poder de decisão. As decisões passam a ser tomadas pelos imperadores e pelo Senado, muitas vezes influenciadas pela manipulação do exército e da elite. Já na Idade Média, a política era praticamente um privilégio dos nobres e da igreja. O sistema feudal era a base da organização política e social, onde o poder era altamente descentralizado e restrito às elites. Os camponeses e servos, que formavam a grande maioria da população, estavam completamente excluídos do processo político e não tinham voz nas decisões que moldavam suas vidas. Ao contrário das formas de organização política da Grécia e de Roma, que contavam com certa centralização estatal e participação popular, como as assembleias e o Senado, a sociedade medieval era descentralizada e estruturada por laços pessoais. O poder político e militar estava fragmentado entre senhores feudais, e as relações entre suzerano e vassalo eram baseadas em lealdade recíproca e obrigações mútuas. O vassalo devia fidelidade, apoio militar e serviços diversos ao suzerano e, em troca, recebia um feudo, porção de terra que garantia subsistência e status. Cabia ao suzerano oferecer proteção, garantir a posse da terra e atuar como juiz em conflitos locais. Essa dinâmica substituía o papel de um Estado forte, funcionando como a base da organização política e social no sistema feudal. Esse pacto refletia um poder vertical e hierárquico, onde as ordens vinham de cima para baixo e a obediência ao senhor feudal era vista quase como uma obrigação religiosa. A autoridade era incontestável e o poder do rei, dos nobres e da igreja dominava toda a estrutura social. Na Grécia Antiga, a sociedade era fortemente dividida em diferentes grupos, cada um com papéis e direitos específicos. Haviam os cidadãos ou polités. São os homens livres nascidos em Atenas, que podiam participar da vida política. Eles tinham direitos de votar e tomar decisões importantes para a cidade-estado. Haviam os metecos, que são estrangeiros residentes em Atenas. Apesar de viverem na cidade, não podiam participar da política. Os escravos eram propriedade dos cidadãos e não tinham direitos. As mulheres eram excluídas da vida pública e política. O papel das mulheres estava restrito ao lar e à família. Embora a desigualdade fosse aceita na Grécia, ela foi debatida por filósofos como Platão, que propôs uma sociedade com uma divisão de castas, e Aristóteles, que considerava a escravidão algo natural e necessário para o funcionamento da sociedade. Já em Roma,
A sociedade também era bem estratificada. Os patrícios eram a elite romana. Descendentes das famílias fundadoras da cidade, detinham o poder político e as maiores propriedades de terra. O acesso à riqueza e ao poder era hereditário e se mantinha fechado a poucos. Esse modelo remete à realidade do Brasil contemporâneo, onde grandes latifúndios e fortunas permanecem concentrados nas mãos de um número restrito de famílias, muitas das quais descendem de antigos proprietários de terra e herdeiros de uma estrutura colonial e escravocrata. A terra, que deveria ser um bem produtivo e acessível, segue sendo um símbolo de poder, perpetuando profundas desigualdades sociais. Algumas famílias brasileiras, como os Caiado, Albuquerque Maranhão, Monteiro de Barros, Pires de Almeida, Correia Ximenes, Cavalcante de Albuquerque e Garcia Dávila, têm origens que remontam ao período colonial, estando historicamente associadas à posse de terras, à atividade agropecuária e à participação na vida política regional. Durante a colonização e o Império, muitas dessas famílias exerceram influência significativa em seus estados e regiões, em contextos sociais e econômicos marcados pela utilização de mão de obra escravizada. Voltando a Roma, os plebeus, por outro lado, eram cidadãos livres, mas com direitos limitados. Compunham a maioria da população e, mesmo sem acesso direto ao poder, organizavam-se em tempos de crise para exigir participação e reconhecimento, como o direito ao voto ou a reforma agrária. Esse perfil se aproxima do povo brasileiro comum. Trabalhadores, pequenos produtores, pessoas que vivem nas periferias ou áreas rurais e que lutam por mais espaço político, igualdade de oportunidades e acesso a direitos básicos. A democracia existe, mas nem todos conseguem exercer plenamente sua cidadania. Muitas dessas famílias mantiveram sua influência política e econômica ao longo dos séculos. Estudos indicam que descendentes de famílias escravocratas continuam a ocupar posições de destaque na política brasileira contemporânea. Os escravos. Assim como na Grécia, a escravidão era parte estrutural da sociedade romana. Os escravos eram utilizados em diversas áreas, como agricultura, mineração e até no serviço doméstico. E, por fim, haviam os libertos. Escravos que haviam sido libertados e, embora tivessem alguns direitos, continuavam a ser considerados de status inferior. Embora houvesse uma certa possibilidade de ascensão social, principalmente para os plebeus, essa mudança era difícil e rara. A sociedade romana funcionava de forma hierárquica e a mobilidade social era limitada. Já na Idade Média, a estrutura social foi dominada pelo sistema feudal, que se baseava em um rígido conjunto de hierarquias. Havia o clero, que são os integrantes da igreja, e que tinham grande poder político e espiritual. Os clérigos tinham um papel importante na educação e na moral da sociedade. Haviam os nobres, a classe guerreira e governante. Eles possuíam terras e protegiam os camponeses em troca de trabalho e tributos. Por fim, haviam os servos e camponeses, que eram os trabalhadores da terra. Eles estavam ligados à terra e ao senhor feudal, sem muitas possibilidades de ascensão social. Na Idade Média, a mobilidade social era quase inexistente, e as pessoas aceitavam a desigualdade como algo determinado por Deus. A estrutura da sociedade medieval era comumente descrita como a tríplice ordem: quem reza, o clero; quem luta, os nobres; e quem trabalha, os camponeses. Na Grécia Antiga, o uso da violência era prerrogativa da polis. Apenas a cidade-estado tinha o direito legal de punir, e as penas eram públicas e exemplares, como o ostracismo, multas e execuções. A guerra era parte da cultura política, mas existiam normas e rituais que regulavam seu início e condução. Já a violência pessoal era desaprovada, exceto em casos muito específicos, como defesa da honra. A ideia central era:
A violência devia servir à coletividade, não ao interesse privado. Em Roma, a violência tornou-se instrumento do Imperium, o poder absoluto do Estado. O exército romano era o principal braço desse controle, tanto na expansão externa quanto na repressão interna. Os patrícios, no topo da pirâmide, comandavam esse aparato militar e jurídico. A justiça romana previa penas severas, como a crucificação, para manter a ordem, e a violência foi também convertida em espetáculo, como mostram os combates no Coliseu. A brutalidade não era apenas permitida, era institucionalizada. Na Idade Média, a violência se fragmenta. Sem um Estado central forte, o poder se dispersa entre nobres, senhores feudais e a igreja. Cada castelo funcionava como um pequeno centro de poder armado. Conflitos entre senhores eram frequentes e a guerra era quase permanente. A igreja tentava impor limites com movimentos como a paz de Deus e a trégua de Deus, que buscavam restringir a violência a certos períodos ou protegê-la de atingir certos grupos, como clérigos e camponeses. Ainda assim, a força seguia sendo um elemento central da política e da vida cotidiana. Na Grécia Antiga, a religião era cívica, politeísta e ritualística, profundamente integrada à vida pública. Cada polis, cidade-estado, tinha seus próprios deuses tutelares, templos e festivais, como os Jogos Olímpicos em homenagem a Zeus. Os rituais reforçavam a coesão social e a identidade cívica. O cargo de sacerdote não era profissional nem vitalício. Podia ser exercido por cidadãos comuns, reforçando o caráter laico e rotativo do poder religioso. Ainda que religião e política andassem juntas, não havia uma autoridade religiosa central como o Papa na Idade Média. O pensamento filosófico, nascido nesse contexto, começou a questionar as crenças tradicionais. Sócrates é um símbolo disso. Foi condenado à morte em 399 a.C., acusado de impiedade e de corromper a juventude, uma forma de mostrar os limites da liberdade crítica diante das tradições religiosas e morais da polis. Em Roma, a religião era um braço do Estado. Havia uma hierarquia sacerdotal organizada, como os pontífices, os augures, intérpretes de sinais divinos, e os flâmines, sacerdotes específicos de certos deuses. Os imperadores participavam diretamente dos cultos religiosos, e alguns eram divinizados após a morte, num processo chamado apoteose, tornando-se oficialmente deuses do panteão romano. O próprio cargo de Pontifex Maximus, sumo sacerdote, acabou sendo ocupado por imperadores, consolidando o laço entre o poder político e o sagrado. A prática do sincretismo, adotar deuses dos povos conquistados, era estratégica, promovendo a integração cultural e a estabilidade política do império. Com a expansão do cristianismo, inicialmente perseguido, Roma passa por uma reviravolta. Constantino, no Édito de Milão de 313, legaliza a fé cristã. Em 380, com Teodósio I, o cristianismo se torna a religião oficial e a igreja começa a se organizar com autoridade própria, rivalizando com o imperador em certas épocas. O imperador agora era visto como defensor da fé e da ortodoxia, o que pavimentou a transição do Império Pagão para o Império Cristão. Na Idade Média, o poder da Igreja Católica atinge seu auge. Após a queda do Império Romano do Ocidente, em 466, a Igreja se torna a única instituição transnacional estável da Europa. O Papa não era apenas líder espiritual, era também um ator político internacional. Papas como Gregório VII e Inocêncio III disputavam poder com imperadores, reis e nobres. A autoridade papal legitimava guerras, como as cruzadas, e ordenava excomunhões que isolavam reinos inteiros. O direito canônico influenciava leis civis, e a Santa Inquisição punia dissidentes. A divisão social, entre clero, nobreza e servos, era justificada teologicamente.
Dizia-se que a ordem social era vontade divina. A heresia, ou seja, questionar dogmas ou a autoridade eclesiástica, era considerada crime gravíssimo, sujeito à tortura e execução. O poder religioso se tornou instrumento de controle ideológico, social e econômico. A igreja era dona de vastas terras, cobrava impostos, o dízimo, e controlava a educação, os livros e a ciência. Na Grécia, a justiça era uma busca da razão, um ideal elevado e inseparável da filosofia. Para Platão, ela significava a harmonia das partes da alma e da cidade. Uma alma justa era aquela em que razão, espírito e desejo ocupavam seu lugar próprio. Da mesma forma, uma cidade justa era aquela em que cada classe, governantes, guardiões e produtores, cumpria sua função em equilíbrio. Já para Aristóteles, justiça era dar a cada um o que lhe é devido, distinguindo entre justiça distributiva, repartir conforme mérito, e corretiva, restaurar o equilíbrio após um dano. Em ambos os pensadores, a justiça buscava o bem comum, sempre pensando em termos de virtude, equilíbrio e finalidade, chamada telos humana. A cidade, polis, era o espaço onde os cidadãos praticavam a virtude e buscavam, coletivamente, a realização do bem. Em Roma, a justiça era vista como a aplicação da lei, o famoso jus, origem do nosso conceito de direito. Era um domínio dos juristas, que elaboravam interpretações e sistematizações das normas para resolver conflitos concretos. O bem comum era entendido como ordem, paz interna, pax romana, e expansão do império, garantindo a estabilidade dos territórios e a autoridade do Estado. Lá, a justiça era menos filosófica e mais prática, orientada pela manutenção da autoridade, pela previsibilidade das decisões jurídicas e pelo ideal de cidadania romana. Conceitos como jus civile, direito dos cidadãos, e jus gentium, direito dos povos, mostravam como o império incorporava e organizava juridicamente os diferentes grupos sob seu domínio. Já na Idade Média, a justiça era entendida como expressão da vontade divina. Fazer justiça era, acima de tudo, seguir os mandamentos de Deus e obedecer à ordem moral estabelecida pela fé cristã. O bem comum era a salvação das almas. Não apenas a vida terrena, mas o destino eterno. O julgamento envolvia pecado, penitência e redenção. E muitas vezes a lei era confundida com os dogmas da igreja. Assim, o conceito de justiça ficava entre o espiritual e o terreno, mediado por uma estrutura eclesiástica poderosa que guiava tanto reis quanto camponeses. Tribunais eclesiásticos, como os da Inquisição, julgavam heresias, e o perdão divino podia ser mais importante do que a reparação material. Dessa forma, a ideia de justiça, ao longo da história, refletiu as prioridades de cada época: a razão e a virtude na Grécia, a ordem legal e institucional em Roma, e a salvação espiritual na Idade Média. Ainda hoje, carregamos essas influências em nossos sistemas jurídicos e em nossos debates sobre o que é justo e o que é bom para todos. A história não é um livro empoeirado numa estante. Ela é um espelho, reflete quem somos e nos convida a pensar sobre o mundo em que vivemos. Não é um rio calmo, é um turbilhão de conflitos, tensões e mudanças. Comecemos por Atenas, o berço da democracia. Lá, a lei era debatida na ágora, a praça pública, mas a justiça, muitas vezes, era moldada pela retórica dos mais poderosos. A democracia existia, mas era restrita. Mulheres, escravizados e estrangeiros não participavam. Ainda assim, os debates políticos deixaram um legado essencial: cidadania, participação e liberdade de expressão. A Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, pôs fim à Era de Ouro ateniense, inaugurando um tempo de instabilidade e disputas internas. Em Roma, o poder inicialmente oscilava entre patrícios e plebeus. Dessa luta nasceram conquistas como o cargo de tribuno da plebe, defensor dos interesses populares. Mas a república foi corroída por ambições, corrupção e guerras civis. E ruiu.
No lugar, ergueu-se o império. O imperador concentrava poderes absolutos e o exército se tornava instrumento tanto de conquista quanto de repressão. Na Idade Média, o cenário mudou. Com o colapso do Império Romano, não havia mais um Estado forte e centralizado. A Igreja Católica surgiu como força unificadora, detendo poder espiritual, político e econômico. Mas nem ela escapou de crises. O cisma do Ocidente dividiu a cristandade. A Inquisição puniu o pensamento dissidente. E as Cruzadas, sob o manto da fé, revelaram ambições políticas e econômicas. A sociedade era rígida e hierárquica. Clero, nobreza e servos. E a fé servia para legitimar essa estrutura. Hoje, vivemos em outra era, digital, veloz, conectada. Mas será que os influenciadores, empresários e políticos de hoje são tão diferentes dos faraós egípcios ou dos imperadores romanos? Ou estariam mais próximos dos filósofos atenienses discutindo ideias em praça pública? E nós, cidadãos do século XXI, o que fazemos com esse legado? Entender como o poder foi organizado na Grécia, em Roma e na Idade Média nos ajuda a reconhecer as raízes do presente. A história nos ensina que a passividade abre caminho para a tirania, mas a ação crítica, consciente e coletiva constrói a liberdade e o bem comum. O tempo todo, a história está nos perguntando: de que lado você está? Não é só uma aula, é um convite a agir, a pensar, a resistir.